Quem acompanha meu conteúdo sabe que eu sempre vejo no dia a dia em coisas, eu procuro conectar as coisas que às vezes não tem nada a ver com o nosso trabalho, inclusive com o seu de médico, né? Mas que te dão exemplos, e eu uso isso até como metáforas, como histórias, para que você cresça o seu negócio, para que você entenda como desenvolver as suas habilidades. E hoje eu vi algo excelente sobre empreendedorismo, que é algo que você precisa entender a respeito da sua consulta. Primeiro eu quero passar o vídeo da pessoa e aí depois eu vou fundamentar isso para você, onde que isso se encaixa no seu negócio. Chama muita atenção de vocês aqui a nossa chapa. Como é que a Bruna deixa ela nova todos os dias? E hoje eu vou acompanhar a Bruna para mostrar para vocês. O pessoal acha que o segredo é o produto. A gente já fez isso com vários produtos diferentes. E gelo, pessoal, muita gente usa gelo. Gelo e empena a chapa ao longo prazo, tá? O segredo é que a gente faz todos os dias. Para fazer todos os dias, o funcionário tem que ter tempo. Aqui a gente para de receber pedidos a 1h30. Mas aqui só fecha, o expediente vai até as 2h30. Então tem 1 hora para todo mundo conseguir organizar a cozinha. Se tu para de receber pedidos no mesmo horário que tu tem aqui fecha a tua loja, com certeza é por isso que tá uma zona aí dentro. Não é nada assim absurdo, gente. O que eu falo é isso, ó, faz todos os dias. Não adianta tu limpar a tua chapa uma vez por mês, uma vez por semana e achar que tu vai conseguir dar o grau que a gente vai dar hoje. Produtinho na chapa, um pouquinho de água. Quero mostrar bem de perto para vocês verem que não é fácil. Aí imagina se isso aqui tivesse acumulado a semana inteira, o mês inteiro. Aí não tem como ficar do jeito que vai ficar. Pra vocês verem, além da Bruna, ó, todo mundo já tá finalizando aqui o serviço para fazer a higiene. A Mari tá ali coando óleo, aqui atrás já tem gente na louça. Em tempo corrido foram 10 minutos até chegar nesse ponto aqui. Agora, água. Para finalizar, a Bruna tá passando um óleo na chapa para deixar ela brilhosa. Eu queria perguntar para ti, na tua empresa, tem tempo suficiente para fazer higiene? Eu não sei você, mas eu acho isso aí sensacional. Primeira coisa a entender é que você é o empresário e, sendo empresário, da mesma forma que você diz para o seu paciente cuidar da saúde dele e que ele precisa entender como fazer as coisas e cumprir aquilo lá, você também precisa. Você precisa ter respeito à sua agenda, você precisa se cuidar, você precisa ter tempo, você precisa descansar. E é por isso que não fecha a conta, às vezes, se você cobra pouco na sua consulta. Tem muita coisa envolvida aqui de conceito, mas o principal aqui, que é o que eu quero trazer nesse vídeo, né, é que você precisa cuidar do seu negócio. O seu negócio precisa estar na agenda. Se ele não estiver na agenda, ele só vai acontecer quando tiver tempo. E o quando tiver tempo não existe. A gente nunca tem tempo para nada que a gente não tenha colocado na nossa agenda. Então é importante que você entenda que faz parte do negócio você, se você vai atuar no Instagram, por exemplo, eu não recomendo, tá? Eu não gosto do Instagram. Se você me acompanha no Instagram, você vai perceber que eu atuo pouco ali. Mas se você escolheu o Instagram como meio de atuação, você precisa de um dia certo, de uma hora certa, de X tempo por semana para investir nisso. Se você quer atender o seu paciente direito, né, você precisa justificar quanto que a consulta dele custa. Então, vamos dizer que você hoje cobre R$ 250 na consulta. E o ideal seja cobrar R$ 700. Quando você cobra R$ 700 na consulta, você consegue justificar, deixando claro para o seu paciente, por que você cobra 700? Porque depois que ele vai embora, você vai preencher laudo, você vai preencher o prontuário dele, você vai estudar o caso dele a respeito do que ele precisa, algum pormenor ali, e isso custa. Você não está trabalhando só no momento que você está sentado na frente do seu paciente. E quando você deixa isso claro na sua comunicação, na sua forma de explicar isso para o paciente, né? E de comunicar isso nas suas redes, na sua comunicação institucional como um todo, você deixa claro que a sua consulta tem valor. Porque não é só passar a receitinha, não é só fazer aquilo que você faz quando você senta na frente do paciente, que já é muita coisa. Mas transmitir o valor é importante. E não só fazer as coisas. E quando você faz uma coisa atropelada, quando você cobra pouco e não dá
justamente por cobrar pouco, não dá tempo de você fazer esse background que é necessário, o que vai acontecer? Você vai ficar com burnout, você vai ficar estafado, você não vai ter tempo para você, você não vai poder se atualizar, você não vai ter tempo para sua família, para descansar. E a pior coisa, para mim, leigo, é quando eu sou atendido por um profissional de qualquer área, nesse caso do médico, né? Cansado, saco cheio, sem paciência, cansado, infeliz. Eu não quero voar com um piloto de avião que esteja estressado, não tenha dormido, que a vida dele tá uma droga, que ele esteja estressado, que ele não tire férias. Eu não quero viajar numa viagem de Uber da minha casa até o aeroporto ou de uma festa que eu esteja voltando cansado à noite de Uber até a minha casa com um motorista que não esteja feliz, não esteja descansado, que vai arrumar briga na rua porque fecharam ele, que não vai estar atento aos riscos que existem na rua. E da mesma forma, você, médico, não pode atender as pessoas estressado, de saco cheio, puto da vida, sem dinheiro na conta, sem ter se atualizado. Isso reflete na qualidade, na excelência do seu trabalho, percebe? Para não fazer esse tipo de coisa, você precisa cobrar o que é viável para você. Quando a gente fala de cobrar o preço justo da consulta, não é o justo só para o paciente, é para você também. E tem um cálculo para você fazer isso, né? Não dá para a gente falar nesse vídeo, senão ele ficaria muito longo. Mas, se você ainda não me conhece, começa a me seguir. Tem uma newsletter que eu faço artigos longos, escritos lá no Substack. Aqui embaixo tem na descrição como você se inscrever. E você pode começar a participar desses meus canais, na newsletter, no YouTube principalmente. No Instagram eu não coloco muito conteúdo, eu só chamo para esses canais, mas você pode começar a participar disso para entender como é que esses mecanismos funcionam. O ouro, ele é entregue de forma gratuita, mas de verdade você só vai conseguir aproveitar esse ouro quando você se comprometer. E se comprometer é com duas coisas, ou é com tempo ou é com dinheiro. Melhor ainda se for com tempo e dinheiro. Então quando você participa de algum programa meu, por exemplo, o evento presencial que a gente vai fazer em São Paulo. A gente faz 2 por ano. Em breve aqui tem um. Na descrição aqui você pode se inscrever. Quando você participa de um evento desse, você paga o ingresso, você paga o hotel, se você não for de São Paulo. Você precisa se deslocar até lá e ficar 2 dias inteiros lá. São 16 horas. 8 horas no primeiro dia, 8 na segunda. Numa sexta e num sábado. Quando você investe esse tempo, você está sinalizando para você e para o seu público que você é comprometido com aquilo. E aí as coisas começam a mudar. Porque aí você está parando durante 16 horas para olhar para o seu negócio. Não é para ouvir um discurso motivacional. Não, você vai pensar o seu negócio ali junto com a gente, usando os pilares da mentoria, as técnicas da mentoria, aplicados especificamente no seu negócio. E um deles é, você precisa se comprometer com as coisas, você precisa investir seu tempo, você precisa, entende? Senão, não dá para fazer nada grandioso. E grandioso não precisa ser, uau, espetacular, o maior sucesso dos médicos do Brasil. Não, precisa ser bom para você, para sua família, para você ter tempo, para você ter paz, para você ter férias, para você ter uma aposentadoria e poder estudar, para você servir melhor o seu paciente. E só dá para fazer isso com qualidade, com excelência e investindo. Não só dinheiro, seu tempo, a sua atenção, que é o bem mais precioso que você tem atualmente para aprender coisas, para construir coisas, né? Se isso tudo faz sentido para você, você precisa ver com seriedade. Talvez, se você não puder nessa edição, mas na próxima edição, que é mais lá para setembro, essa edição que eu estou gravando agora é final de março, abril, né? Mas para setembro, você pode participar. Então considera começar a se comprometer com essas coisas para você crescer. E não é motivacional, é passo a passo, é criar um sistema para você, é pensar nisso de forma profissional, de forma séria. Se você não se comprometer, nada muda. E aí?